noite, gente, tudo bem? Então, eu vou só retomar o gancho que o Francisco levantou para falar da disciplina que está encerrando hoje, né? Então, a gente trabalha, né, no nosso curso por períodos quinzenais e a última quinzena da disciplina que eu era tutor fechou ontem, né? Claro que se você ainda tem alguma pendência, sempre tem tempo de você entrar lá e fazer as interações que você precisar, né? Lembrando que os graus, a nota que vocês obtêm no curso vai ser sempre avaliado em torno da sua participação no fórum, né? E também, óbvio, a presença aqui, que também conta a hora para a disciplina, né, de atividades extras e tal, mas em termos da minha disciplina que fechou e da nova disciplina que se abre, o protocolo eu acho que nesse momento vocês já estão bem familiarizados, né? Então é isso, eu tenho tentado fazer um esforço de participar do fórum de maneira menos protocolar possível, assim, né? De realmente fazer um esforço de ler o que vocês escreveram e tentar responder mais individualmente as colocações, né? Muitas pessoas ali colocam a realidade particular delas, né? Com o que elas trabalham, o que elas viveram. Então, assim, eu tô achando muito rica a experiência e a gente teve um contratempo no início, acho que a primeira quinzena, os servidores da UERJ ficaram fora do ar por quase que a quinzena inteira. Inclusive, eu me lembro que a nossa primeira live, que fui eu apresentando, né? A live anterior a essa aqui, no mês passado. Inclusive, a gente teve essa questão que foi no Google Meet, não nesse ambiente virtual que a gente está aqui, exatamente por conta dessa indisponibilidade, né, virtual informática. Enfim, então isso acabou atrapalhando um pouco o cronograma. Então, quando a gente for fazer a avaliação, obviamente isso será considerado, né? Não vamos penalizar ninguém que não conseguiu postar, tendo em vista que o sistema esteve fora do ar por um tempo, né? Então, acho que o importante é isso. É mais do que você pensar se está no cronograma ou não, é você entrar, você participar, você estar ativamente engajado no processo e não deixar passar muito, né? E acumular coisas de quinzenas anteriores por muito tempo, que aí você acaba perdendo o fio da meada da discussão, né? É bom você estar atualizado no tempo real com o que a gente está falando. Mas é isso, em relação à disciplina, né? E vamos agora começar então o assunto principal da live, né? Que é essa essa palestra que a professora doutora Maria Helena Iturriaga Gorosso, que é associada à Universidade Federal de Juiz de Fora, mas ela estava comentando para pessoas que entraram mais tarde, ela fez um comentário aí de como que está a vida dela, se ela quiser repetir, entre a Argentina, de onde ela é, e está aqui, né? Ela estava fazendo pós-doutorado aqui, mas já terminou a vigência dele, ela está de volta na Argentina agora. Mas o trabalho dela é exatamente é, um trabalho que vai abordar o uso de álcool, né? E como é que nas escolas, né, como é que a formação docente pode ou não preparar os professores e que ferramentas o trabalho da professora Maria Helena pode fornecer aos professores para pensar a educação sobre álcool, uso abusivo de álcool, né, no contexto escolar. E aí eu passo a bola aí para a doutora Maria Helena. Oi, boa noite a todos. Muito obrigada pela apresentação, Breno. Comentando um pouco, eu sou psicóloga, eu sou formada na Universidade Nacional de Tucumã, aqui na Argentina, e depois eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado em Juiz de Fora, na UFJF, na linha de processos psicossociais em saúde, que é onde eu comecei a tomar contato, com o uso de álcool e outras drogas, com o núcleo do CREPEIA, que é o Centro de Referência em Avaliação e Intervenção sobre Álcool e Outras Drogas, e depois eu fiz o meu pós-doutorado também no mesmo núcleo de pesquisa, e nesse âmbito, eu fiz especificamente no doutorado e pós-doutorado, mais ligado na área de prevenção e promoção da saúde de álcool e outras drogas, com adolescentes em contexto escolar, e no doutorado, na minha pesquisa, era mais o desenvolvimento de uma intervenção baseada em habilidades de vida
para a prevenção, né, do uso de álcool e outras drogas, e no pós-doutorado era mais como um mapeamento, né, uma primeira etapa de um projeto junto com a Universidade da Austrália, né, a Universidade de Curtin, que era para conhecer como que era a educação sobre álcool nas escolas, né, em Brasil e Argentina, a partir de entrevista, né, com docentes, com responsáveis na Secretaria de Educação sobre os programas de educação em saúde, para conhecer quais programas estavam sendo desenvolvidos, como estavam sendo implementados, ou também, né, quais eram as demandas, né, nesse campo, para posteriormente poder pensar que isso ainda está para ver, né, se é possível implementar ou não, né, por questões de financiamento, que é o projeto, né, de prevenção do uso de álcool, que é especificamente baseada no paradigma de redução de danos, que é o SHARP, né, na Austrália, mas que ele foi adaptado no Brasil, que é o PERAE, mas ele foi adaptado numa primeira fase. Então, aqui o intuito era poder dar continuidade a partir desse primeiro mapeamento, né, de entrevistas, de grupos focais com adolescentes, para começar nesse projeto que tem uma parte, né, de educação aos docentes, né, mas tendo em conta a realidade, né, do contexto brasileiro, porque acontece que muitas vezes são projetos, né, que vêm de fora, mas que deixam de lado, né, as características, as singularidades desses adolescentes, desses docentes, e que propõem também outras estruturas, né, ou modalidades de implementação de aprendizagem que deixam de fora, né, um pouco o contexto. Então, aqui o intuito nessa primeira parte era justamente fazer uma primeira aproximação, né, com essas escolas, né, com esse pessoal que trabalha com a temática. Isso era um pouco assim, comentando. Breno, você pode compartilhar os slides? Oi, posso. Posso sim, eu só preciso que alguém me instrua em como que eu faço isso, que eu nunca fiz, nunca usei esse ambiente virtual. A vez que eu fiz, que foi a vez passada, foi pelo Google Meet, que eu já conhecia. Lourdes, você que é Olha só, Breno, estou versada aqui. te coloquei como apresentador. Tá, e aí? Agora você está vendo aí 5 bolinhas no centro da tela embaixo, não está Sim, vendo? tô vendo. Ah, Então, tá. a do meio, clica na do meio, Tá. e aí vai aparecer Compartilhar janela. sua tela. Ah, Isso. entendi. Tá, então deixa eu abrir a janela que eu quero. Achei. Deixa eu voltar para o slide. Voltei. Que é esse aqui. Compartilhar. E aí? Tá todo mundo vendo? Ah, sim. Obrigada. Sim? Tá, então é isso. Então, aí, né, a proposta de hoje é a temática, né, pensando o uso abusivo de álcool na formação docente. Então, pode passar o slide. Então, aí, né, o objetivo, né, que eu pretendo hoje, né, com vocês é, primeiramente, apresentar os dados, né, da educação sobre álcool no contexto escolar brasileiro, que é um pouco, né, que eu comentei daquela minha pesquisa, né, de pós-doutorado, né, justamente para conhecer, né, como foi esse mapeamento, né, e como que essa realidade atravessa, né, a formação docente e como, no meu caso, né, como profissional da saúde, eu também vocês, né, professores profissionais, né, da educação, como que a gente poderia fazer, né, uma interface e colaborar e contribuir, né, nessa área, que isso nos levaria, né, ao segundo objetivo de apresentar e refletir algumas estratégias, né, como suporte para o docente, né, na sua formação diante do uso de álcool com jovens em contexto escolar, que essa reflexão também vem a partir, né, do trabalho com docentes na Argentina e no Brasil, dentro da minha pesquisa, né, de doutorado, que juntamente quando a gente trabalhava com os adolescentes nas escolas, a partir, né, da intervenção de habilidades de vida, surgiam também uma série de demandas em relação aos docentes, né, como que eles podiam também desenvolver algumas ferramentas para trabalhar no cotidiano
cotidiano, né, deles, da sala de aula, da escola, certas problemáticas que às vezes iam além do uso de álcool, também, né, questões problemáticas psicossociais, né, mais abrangentes, de violência, de bullying, e além disso, né, o consumo de álcool. Então, tudo isso, né, que eu traço para vocês, forma parte também, né, de um material que, junto com o meu grupo de pesquisa, né, do CREPEA, e o grupo de pesquisa daqui de Tucumã, a gente desenvolveu uma cartilha, né, dirigida a docentes para ferramentas, né, para áreas de prevenção e promoção da saúde com adolescentes. Então, a gente trabalha um pouco que a gente trabalhou, né, junto com os docentes, né, nesse feedback em grupos focais, quais ferramentas eles vêm utilizando, né, na sua sala de aula, porque o nosso objetivo era apontar estratégias que fossem de uma aplicação, né, mais fácil, que não incremente, né, uma dedicação, um temporário a mais, né, do que ele já tem de trabalho, né, como professor. Então, com a contribuição deles, né, a gente conseguiu construir, né, de forma conjunta algumas ferramentas que eles já implementam e outras que a gente, né, propõe a partir tudo isso do campo, né, da abordagem da prevenção e promoção, né, da saúde. Que todo esse trabalho, né, teve, né, financiamento da FAPEMIG e depois, né, no meu pós-doutorado com o CNPq. Pode passar o slide. Então, aí, trazendo um pouco, né, um recorte, né, do que foi a pesquisa, né, de pós-doutorado, porque isso também, né, envolveu uma parte de trabalho com os docentes. Hoje eu trago para vocês o que foi mais o trabalho, as entrevistas, né, com docentes e os responsáveis pelos programas de educação em saúde ou educação sobre álcool do Ministério. Então, esse projeto, né, que é Educação sobre Álcool, Abrangência e Desenvolvimento, né, de programas no Brasil e na Argentina, eu queria trazer, além de falar do Brasil, porque a gente tem e compartilha uma série de características que são bem similares, né, para pensar todo este contexto, né, macro-social, né, de políticas públicas, o que daria, em parte, como uma certa resposta à falta, né, dessa formação, capacitação, né, dos docentes, que já na aula passada, né, um dos professores já trouxe, né, essa fala da falta, né, de capacitação, né, de formação dos docentes, e particularmente nesse aqui são os docentes, né, do ensino médio. Então, a gente, para conhecer, né, sobre esses programas, né, de educação sobre álcool, especificamente, quem foram esses participantes, né, por um lado, foram 5 professores do ensino médio de instituições públicas, né, da Argentina, e 6 professores do Brasil, também de instituições públicas do ensino médio, e 2 responsáveis, né, pela supervisão de programas educativos de educação em saúde, educação em álcool, sendo um da Argentina e um do Brasil. Então, a gente, esse estudo, né, foi mais qualitativo e a gente conseguiu abordar 2 grandes eixos, né, a partir dos nossos resultados, que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje, que um desses eixos é sobre a estrutura, o currículo e a implementação desses programas de educação sobre álcool nas escolas, né, que é o que aparece no slide. Então, nesse primeiro resultado, que pode passar o slide, a gente tem, eu trouxe, né, uma figura que, a partir, né, do análise do Iramutec, né, que ele gerou uma série de 5 classes, né, que são o que eu vou comentar um pouco. No geral, né, aparece que as ações, né, de prevenção ao uso de drogas em adolescentes, no Brasil particularmente, tem a ver mais com ações de acesso, né, aos serviços de saúde, de prevenção, de diagnóstico, mas não existe, não está implementada uma política sobre drogas para jovens nas instituições educativas, né? E na Argentina, embora apareça a ideia, né, que
essa implementação seja transversal, né, ao currículo escolar, desenvolvendo, né, programas de educação em saúde, eles são mais focados na questão, né, da saúde física, da saúde alimentar, mas a questão específica do uso de álcool, eles são emergenciais, né? Quando a escola, a instituição educativa apresenta problemática, é como que se tomam algumas ações, então não são muito sistematizadas essas ações. Então, diante dessas políticas, né, que são apresentadas pelos responsáveis, né, da supervisão desses programas, apresentam também uma série de barreiras, né, estruturais e limitações da gestão, né, para dar conta de por que essas limitações, né, das políticas, enquanto que no Brasil, por exemplo, eles apresentam, né, como recursos financeiros, né, recursos humanos, e a falta, né, de apoio para abordar o uso de álcool dentro de uma colaboração intersetorial, né, nas escolas, mas que eles reconhecem que o setor educativo tem um certo valor, né, que eles têm ferramentas que poderiam contribuir para desenvolver esse tipo de ações. Então, a partir disso, né, embora existem as diretrizes curriculares, né, do ensino médio, do Ministério de Educação, né, sobre a inclusão da prevenção do uso de drogas na instituição escolar e a formação integral do adolescente, na prática, né, existem essas limitações no desenvolvimento, né, dessas propostas. Então, diante disso, né, a literatura, não, como uma forma de compreender o porquê desse fenômeno, aparece, né, por um lado, essa questão, né, do falta do financiamento, né, a partir, né, de certos governos, né, e políticas públicas, como também a modificação, né, das normativas curriculares, onde esse currículo, né, de educação em saúde já não é transversal, sino que aparece mais como um conteúdo mínimo, mais esporádico, nas diferenças de outros momentos. E, por outro lado, né, a gente pensando nas outras classes, né, dos nossos resultados, enquanto às ações de saúde na escola e educação sobre álcool, esse caso aqui mais na Argentina, aparece, né, como eu tinha comentado, que essas ações são ligadas, né, à saúde física, alimentação saudável, a questões de saúde no geral, e que também incluem alguma série de capacitação dos docentes, né, com esse trabalho com os alunos, mas que esse trabalho de prevenção de álcool, né, como eu mencionei, é a partir de uma emergência, né, de uma problemática que aparece a partir de uma demanda específica, então não é uma ação sistematizada, né, porque também aparece depois, né, do contexto da pós-pandemia, aparece a priorização de outras demandas educativas, né, como a aprendizagem, a importância de cumprir com os conteúdos básicos, né, são o principal foco de interesse. Então, a gente vê como que a dinâmica institucional e as políticas educativas são quem vão colocar, né, as prioridades do que vai ser trabalhado, né, com os adolescentes e na questão, né, de saúde. E também uma questão que me pareceu interessante, né, nessas entrevistas é que quando eles implementam essas ações de saúde, os responsáveis pela implementação desses programas são os profissionais de saúde, sejam médicos, psicólogos, e não são os docentes que estão nas salas de aula que fazem esse processo, né, de acompanhamento com os alunos, senão que esses professores, eles formam parte, né, da capacitação, estão em processo de formação ainda, então eles não levam para frente, né, as propostas. E passando no próximo slide, né, que a gente tem o segundo eixo, né, dos nossos resultados, que é justamente, né, a formação dos professores e o desenvolvimento de intervenções, né, nas instituições. A gente, né, com as falas desses docentes, a gente observou, por exemplo, que eles estão interessados, né, os docentes estão comprometidos, né, com o processo da formação integral do adolescente, e eles, embora eles não tenham, né, uma capacitação, uma formação, alguns deles incorporam esses conteúdos de formação em saúde, não só no conteúdo em salas de aula, sino também nas suas práticas pedagógicas, né? Então, eles se consideram que são agentes, né, promotores de saúde,
e afirma, né, que, diante desse contexto, a necessidade de uma atuação articulada com profissionais, né, que estejam especializados, né, na temática, nesse caso, na prevenção, né, do uso de álcool. Então, eles consideram que a principal figura, né, dentro desse profissional de saúde seria o psicólogo, né, o qual ele contribuiria, né, para o fortalecimento de ações de prevenção. Então, apesar, né, de uma preconização, né, da interface entre saúde e educação, né, a partir das diferentes leis, né, e regulamentações no Brasil como na Argentina, na fala, né, dos docentes se observa essa fragilidade, né, da gestão, a ausência, né, da institucionalização, né, dessas ações preventivas na escola, e o qual também é pontuado, né, pelos responsáveis, né, desses programas, não só pelos docentes. Então, eles reconhecem a relevância da prevenção, a importância de mobilizar no cotidiano escolar, né, esse tipo de atividades, né? E também, né, como eles colocam o papel, né, do psicólogo como um profissional importante, né, para desenvolver esse tipo de trabalho, também a gente conhece que esse profissional está reconhecido, né, dentro das regulamentações, né, também aqui na Argentina, mas que a inserção institucional, né, de fato desse profissional na escola é um desafio, porque não todas as escolas têm uma equipe com diferentes, né, profissionais que possam auxiliar, né, na temática. E, particularmente, na formação, né, e capacitação docente, né, eles comentam que são pouco ofertados, né, as capacitações ou são inexistentes, né, para alguns deles, no que faz em relação ao uso de álcool e outras drogas, porque eles consideram que aquelas poucas que existem são mais sobre prevenção do suicídio, a educação sexual integral, mas na questão de drogas é quase que não tem. Então, eles consideram, né, que é um interesse, né, por parte dos professores, mas que também existe uma pouca iniciativa por parte das instituições, né, seja escolar como também aquelas que ofertam esse tipo, né, de capacitações. E, por outro lado, existem outras problemáticas, né, como que esses treinamentos são pouco acessíveis, né, que estão fora do horário de trabalho, que podem ser também de baixa qualidade ou pouco eficientes, né, porque eles consideram que são, às vezes, materiais muito teóricos e que não oferecem, né, elementos mais práticos, concretos da realidade escolar e como que eles poderiam implementar, né, essas estratégias. Então, eles consideram, né, que esses programas têm que ter um olhar crítico, um referencial teórico sólido, né, porque, por exemplo, os professores da Argentina comentavam que muitas dessas capacitações têm uma interface mais política, né, então, de um determinado partido político, então, que oferecem essas capacitações, então não são muito neutrais e objetivas. Então, eles consideram, né, e valorizam o conhecimento técnico, científico e de poder situar também essa problemática do uso de álcool e do adolescente dentro do contexto social em que ele está acontecendo e que, para isso, né, o docente tem que ter essa capacidade reflexiva, né, para poder planejar e para poder abordar essas temáticas, né, na escola, né. Então, diante, né, dessa... pode passar o slide. Diante, né, dessa realidade, né, que eu queria trazer para vocês, a gente pensa, né, por que é importante, né, esse âmbito educativo, né, para a gente poder acompanhar, né, como profissionais, né, os mesmos docentes também, porque muitas vezes, né, esse espaço, ele é uma interface, né, que possibilita um espaço, né, de reflexão, né, de construção, né, de significados coletivos, né, entre os docentes, os alunos, é um espaço, né, de socialização onde o adolescente passa a maior parte, né, da sua vida ali. Então, como que essas ações, né, de prevenção e promoção da saúde vão ter um impacto a longo prazo, né? Então, é a porta de entrada para o trabalho, né, de promoção em saúde. E aí, né, passando o próximo slide,
slide, a gente também enfatizando nesse trabalho da escola, né, qual que é o papel, né, da escola, é porque é um local onde o profissional, né, como é a porta de entrada e tem acesso a maior número, né, de jovens, é possível detectar de maneira precoce os fatores de risco, poder realizar intervenções, né, protetoras, e isso pode ter um resultado positivo, né, no sentido de diminuir os problemas internalizantes e externalizantes, né, seja, por exemplo, questões de depressão, ansiedade, né, violência, e que isso também vai ter um impacto no desempenho acadêmico, que vai fortalecer, né, e melhorar o desempenho, as trajetórias acadêmicas desses alunos, e também vai ter um efeito favorável não só na comunidade educativa, sino também na família, e poder transformar ao mesmo tempo os estilos de vida, né, desses adolescentes, né? Pode passar o slide. Então, aí pensando, né, por exemplo, na questão de quais ferramentas a gente pode trabalhar com os docentes, a gente fez, né, um percorrido, né, para saber quais são as ferramentas, as estratégias que vêm sendo desenvolvidas dentro do âmbito educativo, né, dentro do que seria a questão da prevenção e promoção da saúde. A gente tem diferentes modelos, né, baseados na promoção de saúde, como os modelos de estilos saudáveis, os modelos de habilidades sociais e os modelos de habilidades de vida, que nesse último é que eu, né, venho trabalhando e que vou compartilhar com vocês, que o objetivo, né, desses programas é diminuir, né, os fatores de risco e aumentar os fatores, né, protetores, né? E outros programas, né, que eu mencionei, que são baseados especificamente na redução de danos, que é do uso de álcool especificamente, que é, né, o SHARP, que é o programa, né, de redução, né, do uso de álcool, que ele também está baseado, né, na prevenção primária, que valoriza, né, e potencializa, né, as capacidades críticas, né, que os adolescentes têm. Então, aí passando, né, no próximo slide, eu trouxe aqui, né, só para apresentar, né, como que a gente pode trabalhar, né, desde a ciência, né, da prevenção e promoção da saúde, desde a prevenção, né, seja particularmente com as habilidades de vida, e uma prevenção inespecífica, né, para o uso de álcool e outras drogas, que a gente não vai falar diretamente, a gente vai fazer uma oficina para falar sobre o consumo de álcool, né, senão a gente vai trabalhar outras questões que têm muito a ver e que vão permitir prevenir de forma inespecífica o consumo problemático, né, o abuso de álcool e outras drogas. Então, a gente pode trabalhar nesse campo específico, né, dentro do contexto escolar, com os adolescentes, né, embora existem outras abordagens onde você pode trabalhar com a família, no trabalho, na comunidade, né, no hospital, atingindo diferentes níveis, né, não só da família, sino também da comunidade e também da cultura, né, e dentro dessa abordagem, passando para o próximo slide, e para contextualizar, né, um pouco a nossa perspectiva, né, partindo, né, das habilidades de vida e da promoção em saúde, a gente fala, né, sobre os determinantes, né, sociais da saúde. Então, né, que a gente tem os determinantes macrosociais, né, que se a gente pensa, por exemplo, a falta de capacitação, né, dos docentes, as políticas de desfinanciamento, as questões, né, sociais. Então, esses determinantes macrosociais que eles vão estruturar a sociedade de acordo com o gênero, né, as classes, e a gente tem também os determinantes intermédios, que é onde se colocam as condições, né, por exemplo, do acesso à saúde, ao trabalho, à educação, né, as áreas de saneamento básico, né, a higiene, a água potável, que é onde vai transcorrer, né, a vida da população, e é ali onde a gente vai encontrar, né, os fatores de risco, como também os fatores de proteção, né, que já vou exemplificar um pouco o que seriam fatores de risco e proteção. E, por outro lado, a gente tem os fatores microsociais, que seriam
mais de índole individual, né, que tem a ver com o indivíduo, né, o sujeito, por exemplo, com os aspectos de idade, de sexo, dos estilos de vida que esse adolescente tenha, né, as questões de como são as relações, né, com a família, e que ao mesmo tempo esses determinantes microsociais ou individuais, eles vão estar na inter-relação com esses determinantes intermédios, né, que é onde acontece na relação com a comunidade, com a família, né, porque o sujeito não está isolado. Então a gente vai trabalhar né, com as habilidades de vida, com esse nível individual, né, dos estilos de vida do adolescente, mas também com os intermédios, né, a partir, né, da nossa inserção dentro da escola, né, com os docentes, a família, os alunos, para poder criar justamente esses ambientes saudáveis, né, poder trabalhar os fatores de proteção, e também, né, se a gente pensa em políticas públicas, é possível atingir um nível macrosocial com a existência, né, de políticas públicas que favoreçam, né, a criação de ambientes saudáveis, regulamentações que favoreçam a inclusão dentro do currículo escolar, o trabalho, né, da prevenção em saúde, da educação em saúde, né. Então, muitas vezes acontece que esse trabalho nosso tem algumas limitações, né, até o mesmo trabalho, né, com os docentes, que fica só em um nível dentro de todos esses, né. Então, a partir disso, né, passando no próximo slide, a gente, né, quando pensa o que são, né, essas habilidades de vida, a gente sabe, né, que existe uma definição, né, que é internacionalmente, né, reconhecida, que é da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, porque essa é uma abordagem que surge, né, que é a OMS internacionaliza na década dos 90, né, 1993, mas que previamente já vem surgindo todo um campo, né, da área da saúde e também do álcool, né, do tabaco, em relação a como abordar essas questões problemáticas que estavam acontecendo com os jovens, né, na época, mas nos centrando especificamente na OMS, ele considera que as habilidades de vida são competências para um comportamento adaptativo e positivo que permite aos indivíduos se enfrentar com sucesso as exigências e os desafios da vida cotidiana. Mas existem também, né, várias críticas, né, a esse conceito, né, se a gente pensa um comportamento, né, exitoso, né, que possa afrontar, né, de forma positiva, né, os desafios, né, da vida cotidiana, mas existem outros autores, né, que a gente adota, né, essas conceitualizações que permitem compreender as habilidades de vida como aquele que permite ao sujeito ter uma maior capacidade para transformar, né, as condições de desigualdade sociocultural, né, no local, né, em que ele está inserto, né, no seu contexto. Então, assim, né, o jovem pode fazer um melhor uso, né, dos seus recursos para se dirigir e atuar no seu ambiente psicossocial. Então, né, ter uma relação melhor, né, consigo mesmo, com seu entorno e também com as demais, com as outras pessoas, né? Então, uma definição talvez um pouco mais abrangente e pensando também no contexto latino-americano, né, de desigualdades sociais, né, e as questões de saúde. Então, a partir disso, né, existem uma série, né, de definições do que incluiriam, né, quais seriam essas habilidades de vida que a gente deveria ter em conta quando a gente pensa numa intervenção com esses adolescentes, né? Passando o próximo slide. Aí a gente tem, né, 3 categorias, né, que são as habilidades, né, emocionais, né, de controle de emoções, que é o autoconhecimento, o controle de emoções e do estresse, e por outro lado as habilidades sociais e interpessoais, que é comunicação eficaz, relações interpessoais, empatia, e por último as habilidades cognitivas, né, que tem a ver com o pensamento crítico, criativo, a toma de decisões, né, e a solução de problemas. Passando também no próximo slide, a gente, né, pode pensar também no momento, né, de
pensar em uma intervenção, né, seja com docentes, com alunos, que não é fundamental abordar essas 10 habilidades, senão que a gente já vai ver mais na frente, como dependendo do nosso objetivo, do nosso interesse, a gente pode pegar algumas delas e combinar, né, com outras questões e fazer uma proposta, né, de intervenção. Então, aqui pensando, né, de que forma se relaciona, né, as habilidades de vida com a saúde do adolescente, né, que eu já mencionei um pouco, que tem a ver, né, com a criação e adoção, né, de estilos de vida saudáveis, com promover relações interpessoais estáveis, com uma melhor convivência, né, nesse ambiente escolar e que contribua, né, para uma qualidade de vida acadêmica. Ensinar, né, competências para transformar, né, a sociedade, desenvolvendo, né, esses sujeitos como seres humanos livres, né, com uma vida plena e que possibilita, né, entrar no mundo adulto e lidar de uma forma saudável, né, com esses desafios, né, próprios da juventude, né, da adultez e fortalecer, né, os fatores de proteção. Caso contrário, né, isso implicaria em uma maior exposição, né, a situações de risco. Então, contribuir dessa forma para um desenvolvimento saudável ao longo da vida, né, desses adolescentes, né, desses indivíduos. Passando, né, no próximo slide, a gente então pensa, né, como a escola, né, pode contribuir, né, para a saúde desse adolescente, que é um pouco, né, que eu já trouxe para vocês, mas também tem outra série de características, né, que a escola pode se adaptar, né, às mudanças, né, da sociedade, né, ao longo do tempo, e também pode, a partir, né, de uma pedagogia, né, do cuidado, poder acompanhar, poder compreender, né, as histórias de vida, né, desses adolescentes, né, porque o docente também passa muito tempo, né, com esse aluno, né, na escola, então é importante, né, poder potenciar, né, a criação, né, dessa rede de vínculos, onde o docente é uma figura, né, de referência para esse adolescente e também favorece, né, o espaço do protagonismo juvenil, né, então favorecer o trabalho, né, como grupo, como o desenvolvimento da criatividade, né, e que o adolescente também seja, né, um agente de saúde. E diante desse contexto, então, pensar qual que é o papel do professor, né, para desenvolver essas ações, né, de cuidados, né, com adolescentes, de saúde, e também pensar, né, que eu vou falar mais na frente, como que é possível construir também redes, né, comunitárias, porque a escola por si só não pode, né, se responsabilizar e dar conta de todas essas demandas, né, que vão surgindo. Então, passando o slide, então, a gente pensa, né, quais que seriam essas possibilidades, né, de inclusão das habilidades de vida como uma estratégia, né, de trabalho diário dentro da escola. Então, aí, como eu mencionei, né, existem algumas políticas, né, no Brasil, né, que eu coloquei para vocês darem uma olhada depois, a Base Nacional Comum Curricular, o Programa, né, de Saúde na Escola, as diretrizes, né, da Educação Nacional, que comenta, né, que a escola é um agente promotor de saúde, né, nessas relações sociais e de trabalho, né, dos seus membros, então tem que implementar ações de saúde de forma transversal, criando planos de estudo, né, em consonância com essas iniciativas nacionais para gerar, né, ambientes seguros e contextos socioemocionais eficazes, né, isso é na teoria. Passando o próximo slide, então, aí a gente vai pensando quais seriam essas práticas, né, úteis para o docente implementar as habilidades de vida nas salas de aula, né? Então, aí, na conversa, né, junto com os docentes, né, eles comentavam que eles desenvolvem, né, algumas ações, mas que eles não consideravam, né, que poderia ser uma sistematização ou que poderia ser mesmo uma ação de saúde, né? Então, aí a gente, no trabalho, a gente conseguiu, né, dialogar e que eles tenham em conta que isso é educação em saúde também. Então, eles propõem, né,
que é importante acompanhar, né, as trajetórias dos jovens, que o professor oriente, que promova, né, o pensamento crítico na sala de aula, incentivando a escuta, o diálogo, né, sobre essas preocupações, né, que os jovens levam, né, para a escola no seu dia a dia, reconhecer, né, as suas experiências e os seus saberes, os seus conhecimentos, e também incentivar os jovens a produzirem modos de enfrentamento que sejam de caráter grupais, né? Por exemplo, para questões, né, de saúde, ou mesmo, né, para trabalhar alguns conteúdos, né, da currícula, também trabalhar, né, com grupos e não tão de modo individualizado. E também poder criar no grupo, né, o sentimento de pertencimento, né, de identificação para transitar, né, o ambiente escolar. E os docentes também, né, colocam que é importante poder estar capacitado, né, para que eles possam identificar os fatores de risco, né, e como que eles podem, qual que seria a forma mais adequada, né, para poder agir de uma forma interdisciplinar, né, que não seja só um docente de uma área específica, senão poder criar redes, né, com os outros professores, criar espaços, né, de comunicação, né, de diálogo, porque acontece, né, que muitos professores têm alguns 40 minutos, né, de trabalho, outros têm 2 horas, então poder criar esse espaço para se reconhecer, né, para saber se algum deles tem mais conhecimento sobre o que está acontecendo com a vida de algum dos alunos. Então, fazer circular esse conhecimento para que todos tenham, né, possibilidade de aproximação com os diferentes alunos. E passando também no slide, né, que esse é um material, né, que eu comentei no início, né, a cartilha, né, de habilidades de vida, que é dirigida, né, para os docentes. Depois, se vocês quiserem procurar na internet, ele está de acesso livre, né, gratuito, para disponibilização de vocês. Então, nessa cartilha é um pouco, né, o material que eu trago agora, que pode passar também no slide, que aí a gente pensa em algumas sugestões, né, de trabalho, pensando aquelas habilidades, né, que eu mencionei, como quais que seriam aqueles indicadores no trabalho da sala de aula que poderiam dar conta do trabalho com essa habilidade específica, né? Então, a gente tem, por exemplo, as habilidades sociais, né? Que tenha empatia, assertividade, as relações interpessoais. Então, os docentes, né, colocam, por exemplo, que é possível utilizar a responsabilidade, praticar, né, valores, por exemplo, em algumas disciplinas, promover, né, a comunicação com as atividades grupais, né, elaborar de maneira conjunta estratégias para solucionar conflitos, né, de forma adequada, propiciar a cooperação, criar redes de apoio de bem-estar, facilitar o trabalho em equipe, facilitar a comunicação, possibilitando, né, a confiança e a abertura, né? Muitos deles falam que, por exemplo, em matemática ou em língua e literatura, eles fazem atividades escolares, mas promovendo, né, essa ação grupal, essa discussão, né, esse pensamento crítico. E se algum aluno tem dificuldade, por exemplo, para responder algum cálculo matemático, né? Como que o outro grupo pode colaborar, né, na solução, né, desse problema, como que o docente pode favorecer nessa discussão em sala de aula, né? Passando o slide. Então, por exemplo, também com as habilidades emocionais, né, de autoconhecimento, controle de emoções e de estresse, eles consideram, por exemplo, né, como os professores, né, de educação física, né, trabalhar a corporalidade, né, reconhecer os limites, né, as potencialidades, que embora seja, né, a partir do físico, também é possível, né, abordar desde a questão, né, mais emocional, social, né? Então, poder praticar a resiliência, poder identificar as tensões, como regulá-las, né, por meio do esporte, poder utilizar a música, a dança, né, as diversas atividades e elaborar, né, e interpretar apresentações teatrais, realizar atividades de escrita, né, e literatura, que muitos deles, né, colocaram que, além do espaço da sala de aula, é importante criar espaços extracurriculares, né? Então, alguns deles têm a semana, né, do estudante,
durante o dia da família. Então, nesses espaços é possível também favorecer, né, esses vínculos e propiciar esses outros elementos que eles identificaram que nesses alunos, né, dessa escola é atrativo para eles, né? A questão da música, das artes, é algo que é uma ferramenta que é bastante útil para trabalhar com esses adolescentes. Passando o slide. E com as habilidades cognitivas, né, do pensamento crítico, criativo, né, tomada de decisões, né, resolução de conflitos, como que, por exemplo, promover, né, a construção constante, né, do conhecimento, sendo aberto ao diálogo, né, a interação, né, com os demais, e fomentar também o uso da tecnologia, né, refletir sobre o uso das redes sociais, realizar, né, trabalhos de pesquisa, né, grupais, né, porque algumas escolas têm, né, a Semana da Ciência. Então, promover, né, que cada grupo proponha, né, um tema, né, como que abordar isso, né, a partir do grupo, né, desenvolver o pensamento crítico, pode ser, né, por exemplo, com questões de saúde ou questões, né, que eles tenham interesse. E então, a partir disso, né, atribuir papéis, né, a esse jovem, né, participação, né, em tarefas escolares e favorecer também o questionamento, né, as dúvidas, poder investigar informações, né, que sejam confiáveis, que sejam seguras, analisar, né, esses argumentos, né, se de fato são dessa forma ou é possível, né, questionar, como que é possível analisar, né, as informações para eles poderem tomar uma decisão, né, quais que são os prós, as contras, né, por exemplo, se a gente trabalha o uso de álcool, né, e propiciar também a discussão, né, sobre temáticas em saúde. Passando o slide. Então, esse aqui, né, de poder elaborar ações, né, de prevenção na instituição, esse foi mais um aporte nosso, né, no trabalho na escola, que era levar, né, para esses adolescentes, para esses docentes, né, que eles tinham, né, a demanda que eles, além das salas de aula, como que eles podiam implementar, né, alguma intervenção, né, algum encontro, alguma oficina com esses adolescentes para trabalhar alguma temática em particular, né? Então, alguns lineamentos, né, que eu vou passar assim um pouco mais rápido, né, por questão do tempo, mas é para vocês tiverem conhecimento, né, de como que são algumas guias, né, orientações. A gente pensa, né, primeiro, que pode passar o slide para ir desmembrando um por um. É importante, né, primeiramente, delimitar qual que são o nosso objetivo, ou o objetivo dos docentes, no caso. Por que essa intervenção é importante, né? Quais são essas necessidades do grupo? Quais atividades podem me ajudar a atingir esse objetivo, né, que eu tenho? E para isso, né, é importante partir, né, do diálogo, das observações do grupo, né, das motivações, né, para fazer essa intervenção, e também poder pensar o local, né, onde que vai ser realizada essa ação. Então, qual que é o melhor lugar para fazer essa intervenção? A escola apresenta espaços alternativos, né, seja, por exemplo, a biblioteca, a quadra, o salão de uso múltiples, né, no caso de algum imprevisto, em qual outro lugar essa atividade, né, pode ser realizada. Então, assim, poder planejar, né, do melhor jeito possível, né, os imprevistos, para poder desenvolver depois nessa atividade. E também contemplar, né, o período de tempo, né, qual que vai ser o momento de início, de fim dessa ação, o tempo necessário, né, para que essa atividade possa ser realizada, se precisa de quantos encontros, se um encontro único, né, se é melhor antes ou depois do intervalo, das férias, né, porque isso também predispõe, né, a participação dos alunos, né. Passando também no slide,
a gente também tem que pensar, né, quem que vão ser esses participantes, né? Se vão ser todos os alunos da instituição ou é melhor fazer, por exemplo, um grupo específico, né, um grupo diferente, por exemplo, do segundo ano, do terceiro ano, quantos que vão ser aceitos por grupo, é possível que essa intervenção seja individual ou não, é necessário fazer alguma adaptação dessas atividades para um determinado grupo ou aluno, por exemplo, quando a gente fazia intervenções com os adolescentes, tinha um grupo, né, que um aluno que tinha autismo, outro que tinha uma deficiência física, né? Então pensar como que a gente pode adaptar as nossas atividades para que todo mundo, né, possa participar. E também, né, pensando os temas, né, quais que seriam os assuntos a serem explorados nessa oficina, por exemplo. Quais tópicos me ajudariam a falar sobre esse assunto, né? Por exemplo, se eu quero falar sobre o uso de álcool, o que temas me ajudariam para falar disso sem necessariamente fazer um convite de uma oficina para prevenção do uso de álcool, né, que poderia ser, por exemplo, fortalecimento de vínculos, coesão grupal, ou trabalhando a empatia ou a comunicação, né, porque sempre vai aparecer a problemática, né, do uso de álcool, a questão da violência é sempre um aspecto que sempre aparece. Então, por que esses tópicos seriam relevantes, né, para abordar esse tema? Como seria possível organizar, né, fazer uma ordem, né? A gente sempre pensa fazer um início, o desenvolvimento e o fechamento. Então, para o início, a gente sempre coloca algumas técnicas, né, como quebra-gelo, como a gente poder atrair, né, a esse jovem, a esse adolescente, esse aluno, e depois começar com uma técnica, talvez uma leitura de histórias de vida, um collage, ou alguma técnica grupal, e poder trabalhar, por exemplo, o autoconhecimento. E depois fazer um espaço, né, de debate para recuperar, né, as falas, né, dos adolescentes, como que eles se sentiram com essa atividade, o que é possível falar, né, sobre essa atividade, o que tem a ver com eles, com autoconhecimento, com alguma situação deles, né, na sua cotidianidade. E depois, né, o fechamento, que é mais um fechamento, né, afetivo, que a gente pensa como que eles se sentiram, se eles têm alguma recomendação, né, sugestão, como que a gente pode melhorar para o próximo encontro, se eles têm algum tema, né, de interesse, porque aqui é importante também escutar o que eles gostariam também que fosse trabalhado, não que seja escolher um tema só de uma forma unilateral, né, que seja o docente que proponha atividade, senão fazer justamente esse mapeamento com os alunos, né, para que seja algo mais participativo, né, mais dialógico. E aí, né, os materiais, né, que eu já introduzi um pouco, né, pensar também, né, o que eu preciso, né, para essa atividade. A escola tem esses recursos, tem que comprar alguns materiais, né, e também pensar, né, no próximo slide, pensar também os recursos humanos, né? Quem que vai coordenar essa atividade? Vai ser o docente? Vai ser um professor de uma determinada área? É possível convidar um profissional da saúde, por exemplo, da enfermagem, da unidade básica de saúde, né? Então, é possível pensar quem que poderia ser responsável, né, por esse encontro. E também, né, é importante estabelecer uma série de combinados, né, tanto com o coordenador, com os alunos, né? Então, por exemplo, quais acordos você considera importante antes de iniciar a intervenção? Por exemplo, não usar o celular durante as atividades, né? Manter a confidencialidade do grupo, que esse é um elemento que funcionou bastante, né, no nosso trabalho, que tudo o que vai ser falado no grupo fica no grupo, né? Então, a gente não pode extrapolar isso, né, para fora da escola, para fora, né, desse curso, que isso facilita, né, que o adolescente possa falar, né, dessas inquietudes, né, mais pessoais, né, mais singulares. E por último, né, é importante pensar a flexibilidade, né, pensar, se a gente não conseguiu trabalhar esse tema, mas a gente conseguiu pelo menos criar um ambiente de confiança, e trabalhar, né, outras questões e não ficar, né,
rígidos e estritos como o nosso planejamento, né? Porque podem aparecer questões de tempo, a gente planejou para 2 horas e a gente só tem 40 minutos, né? Então, poder ser flexíveis às questões que possam ir surgindo. E pode passar um slide e pensar, né, na avaliação, não no sentido de avaliar, né, mais no sentido quantitativo, senão mais no sentido participativo, né, se essa intervenção a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, por exemplo, de falar de educação em saúde, de falar sobre um determinado tema, por exemplo, a partir da participação do aluno, de como que se deu a nossa interação com eles, quais observações do grupo a gente conseguiu olhar, quais falas, né, que eles deram, né, no grupo, que isso seriam mais indicadores, né, qualitativos de como que foi o desempenho, né, da atividade e como a partir desse feedback como adolescente a gente pode planejar, né, o próximo encontro. E passando também no próximo slide, que aí a gente tem uns 5 minutos ainda, pensar também, né, isso que eu falei, né, pode ser pensado para qualquer, né, problemática psicossocial, né, não somente de uso de álcool e outras drogas. Mas se a gente pensa particularmente na questão, né, das drogas, como que a gente pode convidar, né, esses alunos, como a gente pode fazer uma proposta, né, por exemplo, o docente, para trabalhar essas temáticas, né? Então, aí, passando o slide, por exemplo, se a gente quer trabalhar, né, essas habilidades mais intrapessoais, né, mais emocionais do autoconhecimento, a gente pode ter, né, como algumas orientações, como promover o autoconhecimento a partir de reconhecer as fortalezas, as debilidades, as qualidades, os recursos, né, que esse adolescente tem, o apoio interpessoal e favorecer um espaço para identificar, né, esses recursos e as motivações, né, pessoais para desenvolver, né, um determinado comportamento, né, conhecer os próprios limites, né, em torno à tolerância, por exemplo, o consumo de álcool. A gente fazia um encontro que era para falar, né, do pensamento crítico sobre o uso de álcool. Então, a gente tem alguns livros, né, alguns cadernos de atividades com cartões, né, com algumas frases, né, sobre o uso de álcool produz isso, né, tem esse impacto social, né, individual, grupal. Então, utilizar nessas ferramentas, nessas técnicas e com isso, né, favorecer a discussão, né, o debate dessas orientações, né? Então, se aparece a questão da bebida, então, qual que é a tolerância que eles têm, né? Como que eles costumam fazer esse uso? E eles mesmos falam, mas eu sei que se eu bebo mais de 2 copos, eu já fico doido. Então, e como que você trabalha esses limites, sabendo que você tem essa tolerância? Eu tenho que comer, eu tenho que beber um pouco, né, antes de tomar. Então, os adolescentes, eles sozinhos trazem essa experiência, né, deles com o seu grupo de pares. Então, não é uma questão que você vai levar e não vai ter uma resposta. O adolescente vai ter essa troca, né, de experiências. E passando também no outro slide, aparece, né, muito, né, na questão, por exemplo, do controle de emoções, que eles falam, né, que o uso de álcool é como uma válvula de escape, né, que muitos deles utilizam como não tem controle de emoções, eles, por meio da bebida, eles né, tentam esquecer seus problemas, né, as suas dificuldades com os pais, com os amigos, com os mesmos docentes. Então, aí poder identificar com eles qual que é a influência que as emoções têm no nosso comportamento. E, a partir disso, poder elaborar estratégias de enfrentamento, né, poder nomear essa emoção, poder associar, né, em determinada situação que emoção desencadeia, né, a fim de poder prevenir comportamentos futuros. Então, numa situação similar que aconteça depois, eu já sei que vou reagir dessa forma. Então, como que eu posso prever isso de uma forma mais saudável, mais adequada? Por exemplo, se eu tenho uma discussão, um problema, não evadir essa dificuldade por meio do uso do celular ou por meio do uso do tabaco, senão poder afrontar isso de uma forma mais adequada, né? E a partir disso também distinguir, né, quais são as situações
situações de estresse, elaborar estratégias, né, para modificar esses níveis de estresse, né, adotando práticas cotidianas, né, que funcionem bem, né, de acordo para cada indivíduo, né. E passando o slide, que acho que são dos últimos, pensar também, por exemplo, uma questão que vem muito interrelacionada, né, com o autoconhecimento e o controle de emoções, que os adolescentes colocam não somente trabalhar do nosso lado, né, o que acontece comigo, sino também nessa relação com o outro, né, trabalhar a empatia, né, a assertividade e favorecer essa relação, né, de como melhorar a nossa comunicação, né, poder comunicar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo diante, por exemplo, de uma determinada situação, né? Então, poder melhorar essa expressão, né, mais apropriada dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções, né, que eles colocam como que a assertividade é também o respeito pelo outro, né? E passando o slide, também, né, resumindo já, quando a gente trabalha particularmente nessas habilidades específicas, né, para o consumo de drogas, a gente pensa como trabalhar as crenças, né, sobre as drogas. Então, por exemplo, dialogar sobre a importância de estar informado, né, sobre o consumo de substância, superando crenças infundadas, né, porque muitos dos adolescentes não sabem, né, que o álcool tem um impacto, né, negativo na saúde deles, ou que não sabem que era uma droga. Então, favorecer sempre um espaço, né, com informação científica, né, com informação verídica, né, para fortalecer, né, o respeito à autonomia desse sujeito em relação, né, às suas escolhas, né, para um maior bem-estar psicossocial e também, né, quando a gente trabalha também a empatia, a assertividade, a gente também trabalhar a resistência à pressão dos pares, né, a importância, por exemplo, do autoconhecimento, né, de dizer não, né, e como identificar por que eu falo não, né, quais são as minhas motivações para não fazer o uso de álcool e como que esse outro também tem que respeitar, né, essa decisão. E por último, né, que já é o último slide, na tomada de decisão, então, nessa decisão, né, se o adolescente vai fazer ou não o uso, né, do álcool frente ao grupo de pares, estimular essa reflexão crítica, né, do sujeito e incentivar, né, que eles analisem as vantagens, as desvantagens, né, desse comportamento e o impacto na saúde para que eles possam ter, né, uma decisão mais consciente, né, e tendo uma conduta de maior bem-estar, né. Então, esse é um pouco, né, que eu quis trazer para vocês, como que são algumas estratégias, né, que a gente pensou para que os docentes, né, possam, no seu dia a dia, né, implementar essas intervenções, coisa que não seja uma capacitação, né, uma formação muito extensa, senão questões mais simples, né, que eles possam implementar, né, na sala de aula. E esses materiais que eu coloquei aí são algumas sugestões, né, de materiais que a gente achou, né, na internet e que acho que pode ser útil também para vocês. E esse aí. Então é isso. Espero ter contribuído um pouco e abro aí o espaço para alguma consulta, alguma questão que vocês queiram compartilhar. Gente, muito interessante. Eu fiquei ouvindo a Maria Helena falar e pensei, porque eu sou professor, né? Então, o trabalho dela conversa muito com a própria realidade que me trouxe aqui, né? Eu estou aqui exatamente por ter percebido na minha prática profissional como a gente tem muito pouca institucionalidade no assunto álcool e outras drogas, né? E pelo jeito não é só no Brasil, né? A pesquisa dela levanta dados argentinos também que parece que são muito semelhantes, né? E eu fiquei pensando nisso, assim, porque mesmo eu tendo feito esse percurso aqui no passado, me formei na Lato e tal, eu ainda sinto na minha instituição, que é uma escola uma escola pública federal, então ela é bem estruturada, mas de qualquer forma
cabe a mim, como indivíduo, ter a iniciativa individual, porque esse assunto me interessa, de propor alguma coisa para a escola, né? De, sei lá, um evento, uma palestra, uma roda de conversa, seja lá o que for, mas se não tiver um movimento de alguém individualmente fazendo, não tem uma BNCC, não tem uma, sabe, uma política pública institucional, não tem uma diretriz do Ministério da Educação, não tem nada que coloque o assunto das drogas na escola como parte do currículo, que idealmente, assim, no meu entendimento, deveria ser transversal, né? Quando deveria ser, porque eu sou professor de biologia, então na aula de cérebro falarei sobre drogas, né? Esse não é o ideal. E ao mesmo tempo, assim, acho que aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem esse hábito de ser muito pessimista, né? De essa síndrome de vira-lata, de jogar para baixo, assim, falar, mas no Brasil nada dá certo, as políticas públicas não funcionam. E eu não acho que isso seja verdade, assim, sinceramente, onde eu trabalho eu vejo muitas políticas públicas que dão muito certo, assim, o pé de meia está dando super certo, sabe? O Bolsa Família, as assistências estudantis dão muito certo, né? Quando tem campanha de vacinação, vai gente com, né, profissionais de saúde fazer vacinação na escola, né, dos profissionais e dos alunos que são alvos, né? Enfim. E aí eu fiquei muito impactado assim pelo seu trabalho quando você fala dessa criação de redes comunitárias, né? Que é isso que me falta, assim, porque nos falta, né? De maneira geral, estou falando do meu ponto de vista, mas eu acho que é uma constatação mais generalizável, assim. Então, como é que isso entra, né? O assunto álcool e outras drogas entra coletivamente, como um compromisso da instituição da qual todos nós fazemos parte. E aí tudo bem, como qualquer política pública, vai ter gente mais alinhada com essa política que vai tomar a frente da iniciativa, outras pessoas menos, mas serão coadjuvantes, mas ainda assim existe uma guia, uma orientação, né? Um framework assim, para se trabalhar. E eu acho que assim a gente tinha alguma indicação na época dos PCNs, né, ali no final dos anos 90, mas com a BNCC rolou um apagão e o assunto simplesmente foi jogado para escanteio. Enfim, fiquei pensando nisso. Sim. Eu não sei se respondo agora ou alguém vai fazer outro comentário. Não, eu acho que a gente tem que avisar, né, Breno, ao pessoal que quem quiser falar, essa é a hora, né? Quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma consideração, pode colocar aí com a tua mão. Quem quiser e quem puder, né? O que nós queremos é um debate aberto a quanto mais participantes, melhor. Né? Bom, a Laila levantou a mão. Então vamos lá, Íria, Marcela também. Então é Íria, Laila e Marcela. Como é que é a ordem aqui? A Íria primeiro. Pode falar, Íria. Íria está com dificuldade no som, né, Íria? Se ela quiser digitar e for o que ela consegue fazer, a gente lê o texto. Será que enquanto isso a Laila vai falando? E depois, quando a Íria conseguir, ela se coloca aqui? Melhor, né? Laila. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Estou tentando ligar minha tela aqui. Eu fiquei um pouco pensando, né, assim como o Breno também sou professora, então acho que a gente fica trazendo isso para a nossa realidade, né? Eu sou professora de fundamental. E, na verdade, o que eu percebo, na minha realidade pelo menos, é uma questão relacionada muito grande à religiosidade. E aí eu fiquei me perguntando muito como se isso apareceu na sua pesquisa, Maria, em algum aspecto, né? A questão com religião, se a religião impedia ou favorecia ou restringia, enfim, alguma relação desse tema com religião. E se isso teve alguma diferença entre a questão aqui no Brasil e lá na Argentina, onde você pesquisou. Isso apareceu, né, nas duas localidades, teve abordagens diferentes. É isso. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Estou respondendo um pouco o Breno e como que era o nome? Laila. Né, pensando, né, que sempre, acho que mais simples responder primeiro para Laila.
apareceu, né, na pesquisa que a gente fez, né, da entrevista com os docentes, né, que a gente perguntou no roteiro sobre as barreiras e os facilitadores para a educação, né, sobre álcool na escola, e muitos deles colocavam como uma barreira, né, como um desafio, justamente as questões, né, familiares, que a família, né, não está de acordo, né, que determinadas temáticas, por exemplo, da educação sexual integral, a prevenção, né, falar de álcool e outras drogas, que eles preferem que isso não seja, né, falado, né, na escola, porque pensam, né, que a gente vai fazer uma apologia, né, da sexualidade, do uso de drogas, né, então e também aparece, né, a religiosidade, acho que foi mais aqui no Brasil, nas falas com os docentes, que aparece também, né, como uma questão, né, de um obstaculizador, né, então aparece muito nessa questão de como que eles docentes, né, se colocam, né, na sala de aula para falar de determinados assuntos, quando depois, né, o pai ou mãe dessa criança vai na escola e fala, o professor falou tal coisa, que isso eu não quero para o meu filho, né? Então aparece, né, todo esse contexto para lidar, né, diante da educação em saúde, né, que a gente ainda está analisando nesses dados, mas eu me lembro no momento da entrevista que isso era algo que aparecia muito na questão, e também como que, além disso, né, indo também dialogando com o Breno, que muitos desses professores, né, que a gente trabalhou e que eles falam que eles estão comprometidos, né, com a questão da educação em saúde, são por iniciativa própria, né, que eles fazem essas interfaces, que eles propõem essas atividades, e que muitas vezes eles têm a iniciativa, mas que eles falam, mas a escola não interessa o aporte que eu quero fazer, então a escola se fecha, então essa proposta não se leva a cabo, a gente tem que esperar as iniciativas, as diretrizes que estão mais acima, então são questões, né, que fazem parte, né, da dinâmica institucional, e que eu também percebi quando a gente fazia intervenção com os adolescentes, né, no meu doutorado, que a gente tinha que ser muito flexível para fazer os encontros com os adolescentes, porque estava essa questão, né, de priorizar as provas, os conteúdos das disciplinas, então o aluno tinha que escolher, ou fazia, que ficava na sala de aula ou ia com a gente, né? Então, aí a gente tenta dialogar o mais possível, né, para que esse adolescente possa participar, ou se não a gente ia no contraturno, aí a gente não tinha participação de nenhum aluno, então aparece nessa questão que acho que faz parte, né, em todos os contextos, né, porque isso me aconteceu tanto no Brasil como na Argentina. Então, essas iniciativas, né, que são mais próprias, né, do docente, e que eu acho, né, que tinha também um programa que era numa escola que dependia, né, da universidade aí em São Paulo, que era o EAPREVê, acho que chama, que também partiu, né, de uma iniciativa dos professores e que ele continua sendo implementado na escola, mas mesmo assim tem suas dificuldades, né, para seguir na frente, né? Então eu acho que é importante, né, que exista, né, alguma regulamentação que favoreça, né, a inclusão transversal, né, dessas ações, porque senão fica um pouco complicado, né, que esse compromisso de um professor seja um compromisso a nível coletivo, que pode acontecer, por exemplo, tinha algumas escolas que eles tinham uma demanda, né, que eles chamavam no nosso grupo de pesquisa e a gente ia nessa escola e fazia a demanda, mas também era como que a nossa proposta era, né, de que seja participativo, de que seja aberto, também era um pouco diferente da proposta, né, de palestra que eles queriam, né? Então, ter uma visão diferente de como levar a cabo essa educação em saúde, que não seja de palestra, que não seja com um profissional médico, senão que seja de algo mais dialogado com o docente, o aluno, também é uma questão que ainda precisa, né, ser trabalhada, mas eu acho que se tem aquelas instituições,
né, que a gente passou por algumas, que tem esse compromisso coletivo, acho que eles tinham algumas disciplinas de projetos de vida, e então eles usavam esse espaço de projetos de vida para justamente poder falar, né, sobre educação e saúde, vinculado com o projeto de vida, né, de uma forma mais que não seja só de orientação de carreira, né? Então, eu acho que podem utilizar, né, esses espaços que tenham disponíveis, né, ou pensar juntos com os docentes, né, quais propostas que eles podem ir implementando. E como a gente falou, né, essas atividades que, embora pareçam simples, né, na sala de aula, da forma de dinâmica de trabalho, embora não se fale especificamente de saúde, já é uma ação, né, que faz uma mudança, e pensar, né, outros espaços, né, na educação física, talvez em alguma semana do estudante, e implementar isso para que de alguma forma, né, possa ser trabalhado, né, de alguma forma. Mas isso requer, né, sempre uma questão mais estrutural, né, para poder implementar isso de uma forma mais adequada. Por isso que a gente pensou, né, nessas estratégias mais cotidianas mesmo, né? Ah, e também, né, pensando nessa questão, né, das redes comunitárias, acontece muito, né, que a escola pensa que ela tem que abordar, né, as demandas que vão surgindo, mas muitas vezes não sabe que tem, por exemplo, um hospital, um centro de saúde perto, e que pode, né, pensar quais outras instituições, não só de saúde, sino também de esporte. Não sei como, eu sei que aí no Brasil, na questão da igreja, um pouco mais problemática, mas aqui na Argentina a igreja também é um referente para fazer parte, né, dessas atividades e levar para a escola e trabalhar na questão do uso de drogas, mas em questões de bairros vulneráveis. Então, pensar, né, quais são esses outros atores sociais, agentes, né, comunitários que a gente tem no bairro, né, na comunidade, para poder, né, estabelecer alguma atividade, né, em conjunto, ou também o derivar, né, o docente poder derivar dependendo da problemática do aluno, para o profissional, né, do hospital, se ele tem, né, outra instância. Então, poder criar esse conhecimento, esse reconhecimento dos profissionais e das diferentes, né, dos diferentes atores sociais que estão envolvidos, para justamente, né, criar esses vínculos e essas redes. A Iria escreveu aqui que ela não está conseguindo acessar algo, falando sobre o CVV, Centro de Valorização da Vida, trabalha com jovens na saúde mental nesse método, inclusive tem uma ferramenta, o CineSer, que é super eficiente para iniciar o debate. Maria Helena citou isso, né, que tem bons relatos, assim, boas experiências de professores trabalhando com música, né, você citou especificamente. E eu acho que, inclusive, em outras quinzenas anteriores de disciplinas aqui da nossa Lato, a gente trabalha essa questão da arte, né, da música, do filme, do meme, seja lá o que for, como um disparador de uma discussão que pode ser muito útil. Até porque, né, é tão comum a gente acabar batendo nessa tecla de evitar o tipo de exposição, de senta aí que lá vem uma palestra do especialista, né, que tem muito pouca eficácia aí para o público escolar, especialmente. Sim, inclusive, né, a gente que eu falei, né, que eu fiz um recorte da apresentação, mas a gente também fez, né, um grupo focal com os adolescentes, justamente perguntando, né, como que eles gostariam que essas propostas de educação e saúde sejam, né, para atingir, né, o grupo de adolescentes, e eles colocaram, né, que a roda de conversa, né, que a gente levou esse dia, era algo novedoso para eles, que eles gostaram muito, porque eles falavam, vem o médico, o profissional da saúde, e ele só fala ele. A gente só está sentado escutando, e eles nem nos querem ouvir, eles não querem escutar o que a gente tem para falar. Então, aí que você nos pergunte o que a gente acha, isso para nós foi muito massa, colocava. Né? Então, essas ferramentas, né, do que o adolescente considera importante, né, para ele participar dessas propostas, era muito isso, né, de jogos, de questões, né, que tem a ver, né, que esteja na moda, né, para eles, e que seja um espaço, né, que eles possam falar e participar mais. Oi, gente.
Boa noite. Queria agradecer, Maria, pela possibilidade de te ouvir. Fiquei pensando em várias coisas e como é um desafio, né? Assim como você falou, o Breno também agora, não vir da educação essa proposta, né? No sentido de institucionalidade mesmo. E aí fiquei com vontade de de lembrar um pouquinho as discussões que a gente fez, não sei, Lourdes, se cabe falar, as discussões que a gente fez sobre habilidades de vida aqui no GPED. Uhum. E aí eu achei interessante te ouvir, porque acho que você trouxe uma abordagem que amplia esse conceito, esse entendimento. E aí fiquei pensando também como é potente quando a gente desloca e, né, o desafio seria que isso fosse proposto pela educação, né? Não sendo como é possível fazer. Mas, para além disso, acho que foi muito interessante você trazer esse conceito de habilidade de vida no sentido de promoção, de emancipação, né, do sujeito, de criar essa possibilidade junto com os alunos, né, com as pessoas que estão participando. E aí a gente discutiu há um tempo atrás sobre esse conceito, que ele é usado em alguns materiais, você até mostrou, né, o Tamo Juntos e tem o Elo também, que são documentos propostos pela Secretaria de Segurança Pública. Então, acho que tem já isso, né? São documentos propostos pela Segurança Pública para abordar sobre o uso de álcool e outras drogas nas escolas. E essas cartilhas, assim, elas não dão conta de mostrar essa complexidade que seria da criação de estratégias junto com os alunos, né, a partir de combinados, de fortalecimento do protagonismo, enfim, de reflexão crítica. Eles não dão conta e tem muito essa relação, tem muito relação com quem está propondo também, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente foi pensando nas relações de poder, né, como uma perspectiva de biopoder mesmo, nessa lógica de segurança e do território. E aí, acho que também, se a gente pensa como uma proposta da saúde, a gente, né, acaba entrando, uma temática que esbarra, né, em saúde, se a gente entende como bem-estar, né, enfim, como está proposto na OMS, né, um bem-estar global, biopsicossocial, mas também desloca para uma outra lógica que pode ir para também dessa biopolítica, né, de controle dos corpos, enfim. E aí, por isso que eu falo de novo, né, desse desafio que é a proposição pela educação, né, e achei muito interessante você trazer possibilidades de tentar construir isso, né, e da forma como foi também, que acho que traz uma outra complexidade para o conceito de habilidades de vida, né. Uhum. Obrigada, né, pelo comentário. Eu lembro daquelas discussões que até eu pensava na época, nossa, será que a gente fazia essa habilidade desse jeito ou não? Mas é muito isso, né, porque desde o começo, né, quando a gente estava pensando a elaboração, né, do protocolo que a gente fez, né, com os adolescentes, era justamente partir, né, do nosso enfoque mais de uma perspectiva comunitária, né, social, porque a gente tinha feito até uma revisão de literatura na época que não tem, né, na Latinoamérica propostas, né, que sejam próprias, né, do contexto, senão que é justamente a implementação, né, de outros programas. Então, aí, o nosso desafio, né, a nossa proposta era criar um protocolo que seja tendo em conta, né, os nossos adolescentes, né, o nosso contexto, e a gente tomava essas habilidades de vida também, não como um fim, sino também como um meio
para prevenir, né, de forma inespecífica o uso de álcool e mais atingindo, né, o nosso fim último, que não era, que eu sempre falava, o nosso objetivo não era reduzir o consumo de álcool de forma quantitativa e comparar, sino que o objetivo dessa intervenção era mais que nada tornar esse adolescente um sujeito crítico, né, a partir dessas habilidades de vida, né, de tomada de decisões, né, do autoconhecimento, controle de emoções, e trabalhar, né, nessa relação com o outro, né, no grupo, como que é possível prevenir, né, o uso de álcool de forma, né, coletiva. Por isso a gente falava também depois de projetos de vida, mas aí o projeto de vida não era como projetos de carreira, nem em questões de trabalho, sino justamente pensar projetos grupais coletivos, né, na comunidade dele, na própria escola, no seu bairro, que inclusive quando a gente fez esse encontro com os adolescentes, eles falaram uma demanda que era uma pessoa da escola, acho que era que faz limpeza, que não sei como que é o nome, e como que essa pessoa sempre ia e discutia com esses adolescentes, e essa pessoa levava outras questões para o diretor. Então, os grupos de adolescentes falaram, nossa proposta aqui de projeto de vida vai ser levar essa proposta que a gente fez, levar para o diretor e falar que a gente não é desse jeito, que a gente pode propor outras coisas, né? Então, como que aí o objetivo, né, era trabalhar, né, porque era com uma turma mais problemática, mais que não fazia tudo errado, né? Então, como que eles conseguiram se olhar, né, de outro jeito e levar uma proposta, né, de intervenção, né, de ação com os adultos, né? Então, aí o nosso objetivo tinha a ver mais com isso, né, com o desenvolvimento, né, dessas competências, né, dessas habilidades, justamente para se reconhecer, né, nos seus limites, a influência do outro na sua tomada de decisão, como que isso influencia no seu comportamento para o uso de álcool ou não, mas também tendo em conta, né, que a gente sabe que são, né, adolescentes, que são menores de idade, então a gente não fala, né, de que o ideal é que não bebam, né? Mas na realidade, né, quando a gente levava essas atividades grupais, eles colocavam, né, que eles faziam o uso. Então a gente pode, diante dessa realidade, pensar, então, quais são o contexto de cuidado que você tem, como que você pensa que você pode cuidar do seu amigo, porque não aparecia só o consumo próprio, aparecia o consumo dos pais, o consumo dentro da família. Então, como que eles podiam pensar alguma estratégia justamente também para cuidar desse pai, dessa mãe, né, ou desse irmão mais velho, né? Então, aí o nosso objetivo ia, né, mais com isso, né, com desenvolver um adolescente que possa problematizar essas questões, as questões, né, mais naturalizadas, né, do uso de álcool em menores de idade, né, mais do que contabilizar se ele diminuiu ou não o consumo em si. Maria, eu tenho várias questões, né, sobre... Eu acho que você já conhece um pouco a minha posição, você estava lá naquela conversa lá, mas eu queria fazer umas questões bem, bem pontuais. Eu queria saber, por exemplo, se na tua entrevista, você falou muito em educação física, professores de educação física. Eu queria saber, assim, qual foi o espectro de disciplinas, né, de componentes, de professores, de quais componentes curriculares participaram da entrevista. Tinha gente de quê? De biologia, tinha de da história, da língua e literatura. Alguns eram psicólogos, que ensinavam a psicologia, e outros eram de matemáticas, acho. Ah, é? Uhum. Bom. Outra coisa, na Argentina, aqui a gente teve, você sabe, a BNCC, né, lá atrás, que modificou totalmente a legislação educacional brasileira e estabeleceu uma legislação de caráter absolutamente neoliberal, que inclusive invalidou o PCN, que o Breno já fez referência aqui, que era a nossa legislação que assegurava a presença dos temas transversais na educação, né?
E a BNCC, ela faz uma coisa com muita sutileza, ela não retira os PCNs de cara, mas ela lança os temas transversais, os TCTs, né? Que são os temas transversais curriculares, ou os temas curriculares transversais, não me lembro exatamente o nome, mas, enfim, é um outro parâmetro, né, que eles colocam. É contemporâneo, Júlio, temas contemporâneos transversais. TCT, né? Temas contemporâneos transversais. TCT. E é ridículo, ele tem 9 páginas ou 17 páginas, uma coisa assim, enquanto que os PCNs eram tratados, né? Tratados sobre direito, sobre direito da criança, direito, Estado de Direito, direito à educação, trabalho, saúde, enfim, era uma infinidade, né? Então, eles tiraram. Isso foi nessa mudança que a gente teve aí depois do golpe de 2016, que tirou lá a nossa presidenta e tal, né? Tem alguma coisa, assim, alguma mudança drástica, assim como essa, na legislação educacional argentina, que possa ser digna, assim, de que a gente possa dizer, olha, isso é um divisor de água, especialmente agora, né, no governo Milei, tem alguma coisa assim, ou de antes mesmo já tem, ou não tem uma mudança na legislação? Eu acho que, mais que nada, são os recortes, né, de financiamentos. Isso é o mais, né, que a gente está notando, né, falta de financiamento em diferentes setores, né, não só educação, sino também saúde e outras questões, porque também nas entrevistas, né, com os docentes, eles falam, né, que o Ministério de Educação fala que a gente tem que trabalhar isso, ou eles enviam para eles os materiais, né, para trabalhar educação e saúde, que aqui na Argentina se trabalha mais do que educação sexual integral, que é esse, né? Então isso é muito mais trabalhado, mas agora já não é tão trabalhado, né, justamente porque não tem profissionais da área, nem financiamento, né, para essas capacitações, mas acho que, assim, de conteúdo das leis, não sei se mudou, mas sim, de fato, no concreto, né, de como que está sendo implementado, é a mudança. Inclusive, tem, né, que os docentes falavam, né, que existe, né, que a transversalidade, né, da educação, mas que, de fato, isso não se implementa, e que isso também varia muito de uma região para outra, porque a gente entrevistou uma secretária que é, né, responsável por um programa de educação em saúde que era do centro do país, que ele fala, mas o meu estado é o único que tem essa facilidade de implementar esse programa na escola e, ao mesmo tempo, tanto do setor saúde quanto da educação, porque em outras regiões não é assim, eles diretamente não têm. E os docentes que eu entrevistei eram do sul da Argentina, e eles se sentem, né, esquecidos, né, que eles têm um monte de demandas, mas que o governo e as políticas não chegam lá. Então, que eles sabem que existem essas políticas, mas que não chega o financiamento, não chegam as propostas lá. Então, acho que tem a ver mais com isso, né, com a distribuição dos recursos e como que são feitas, né, essas capacitações. Você disse uma coisa que eu fiquei pensando, que a gente até já comentou aqui, você já deve ter nos ouvido falar nos nossos encontros lá, mas que eu queria trazer aqui para a gente pensar um pouco junto, né? Eu estou trabalhando agora com um livro de programa de saúde, que é uma disciplina que aconteceu no Brasil durante a ditadura militar, mas que não está mais. E ela tinha um espaço, está aqui o livro, eu acho, está aqui. É esse livro aqui que eu estou trabalhando, Programa de Saúde. Era uma disciplina da época da ditadura militar, e, entre outros assuntos, ela fala sobre vacina, água potável, cárie dentária, drogas, enfim, são vários assuntos, né? Então, tem drogas e comportamento também.
E é uma proposta muito interessante do livro, isso na ditadura militar. É uma proposta muito interessante, que é exatamente essa de colocar o sujeito, cada aluno, né, com uma compreensão do seu ambiente e torná-lo uma pessoa ativa e participativa com relação às mudanças que são possíveis de ser feitas no ambiente dele. Né? Então, o texto está todo dialogado, ele faz perguntas, né? O livro está estruturado dessa maneira, ele faz perguntas e depois oferece respostas, ele faz perguntas e oferece respostas. Então, ele tá muito dentro, né, na época lá da ditadura, que aqui no Brasil, né, de 64, ele está muito dentro de uma proposta pedagógica que a gente chama de tecnicista. E você deve ter ouvido falar em alguma coisa, na Argentina deve ter acontecido alguma coisa parecida também. E ela é uma proposta, né? O tecnicismo ele tem uma base muito interessante que a gente está retomando agora, e é aí que eu quero chegar. Essa base tecnicista, ela parte de um tipo de ação educativa, né, de uma proposta pedagógica que é feita no estilo estímulo-resposta. Né? E um estímulo-resposta que implica um certo condicionante, um certo condicionamento, porque ele está dentro das teorias behavioristas, né, aquelas comportamentalistas, fundamentadas lá naqueles princípios do Skinner, né? Aquela coisa de que você induz a uma questão e depois você pega a resposta. Então, elas são, de fato, estratégias, né, que, embora envolvam o coletivo, que, embora coloque o sujeito como ativo e participativo, elas acabam sendo enviesadas, né? Ela tem o viés de uma proposta indutora comportamentalista que implica num certo ajustamento de conduta. Né? Então, ela leva numa certa direção. E aí eu fico pensando, Maria, e aí é só para a gente pensar mesmo junto, né? O quanto dessa proposta das habilidades para a vida, ela não tem também esse motor, né, de indução, que é também uma espécie de ajustamento de conduta que trabalha com uma determinada concepção ética, né? A ideia de uma conduta assertiva, se ela também não trabalha dentro de uma linha que estabelece aquilo que é aceitável e não aceitável, né? Uma construção valorativa que implica, né, em comportamentos que a gente, né, estimula e desestimula. Né? E nessa linha, a gente pensa que esse seria um embasamento pedagógico-filosófico, né? Essa é a base estruturante de tudo que vem depois. E aí, tudo que decorre disso, né, toda essa construção crítica, ela está mapeada num quadrante, ela está adstrita a um quadrante que tem esse fundamento, né, já colocado, né, que seria esse quadrante de ajustamento. Né? E mais do que isso, eu fico pensando, né, se... embora a sua conversa no começo eu tenha falado de uma coisa muito mais social, eu fico pensando aqui, aí eu quero saber, né, quero te ouvir um pouco, se essas questões elas não levam porque ajustamento de conduta, né, essa coisa do habilidades para a vida, assertividades, essa coisa da tomada de posição, está muito centrada no indivíduo, né? E muito centrada naquilo do que a gente espera ou sugere que ele faça. Né? E embora a gente, de certa maneira, eu acho que é interessante isso, né? Porque a gente levar para o conjunto, levar para o coletivo, é sempre uma alternativa, né? É sempre muito melhor, porque tira desse eixo e coloca o sujeito numa posição protagonista, né?
que eu tenho também minhas questões com isso. Mas aí eu queria te ouvir, né? Se esse ajustamento de conduta e se essa proposição toda, ela não exalta esse sujeito do neoliberalismo, um sujeito autocentrado, autorreferido, que toma, e se toda essa metodologia ela não acaba centrando responsabilidade no sujeito. Sim. Fico aqui, né, pensando, porque é uma retomada daquilo que está lá atrás, e te ouvindo é muito interessante essa proximidade com o que tem ali. Mas aí, Sim. assim, eu quero... Justamente, né, quando eu estava, né, elaborando, né, o protocolo, né, que a gente primeiro fez um capítulo, né, mais teórico, né, de como compreender essas habilidades de vida, né, de como pensar, né, a metodologia, porque eu tinha lido, né, que uma das críticas, né, a essa abordagem, né, da OMS era como que era justamente como um saber fazer, né, que o docente ensinava o adolescente como, né, teria que se comportar, teria que se responder a determinada situação, e que não tinha de fato, né, essa construção conjunta, né, era como o docente que tinha o saber, né? Então aí, por isso que eu, né, lendo outros autores, né, de como que é possível pensar essas habilidades de vida, que inclusive tem outros autores que consideram até outras habilidades de vida e não essas 10, né, que a gente trabalhou. Então a gente até incluiu, né, outras, né, como essa das crenças sobre as drogas, resistência, né, à pressão dos pares, porque não estavam contempladas, né, dentro dessas 10. E também quando a gente pensou qual que ia ser o nosso embasamento metodológico, como pedagógico também, aí a gente, né, inseriu que eram os princípios, né, da educação popular, né, do Paulo Freire, que aí a gente pensava que a nossa ideia, né, quando a gente fazia as oficinas, era justamente que essa problematização, essa reflexão e essa autonomia, né, das discussões seja algo transversal, né, aos encontros e às propostas, né, das habilidades de vida, que isso fazia, né, com que o nosso objetivo final, que era tornar esse adolescente, né, um sujeito crítico para a prevenção do uso de drogas, era, né, sempre levar em consideração essas observações em cada um dos encontros. Então, para isso, quando a gente desenhou, né, os encontros, que era pensar esses 3 momentos, né, a abertura, o desenvolvimento e o fechamento. Então, no desenvolvimento, por exemplo, a gente trabalhava controle de emoções ou pensamento crítico, a gente levava, né, uma técnica que era como, né, um mediador, né, uma ferramenta para disparar a discussão depois. Então, eles faziam a discussão grupal e depois no espaço, né, do debate, que aí era o espaço, né, onde a gente pretendia justamente que aparecesse essa dinâmica, né, da nossa pedagogia, assim. Então, aí era justamente, né, a gente fazia umas perguntas, né, mais abertas. O que vocês conseguiram pensar sobre isso? Então, a gente utilizava, né, o quadro, por exemplo, o que é para vocês o uso de álcool? Então, eles faziam, como que eles falavam, uma válvula de escape. E por que vocês... A gente era como estimular e que eles falassem, e a gente só organizava no final as falas dele, e a gente construía uma definição do que seria autoconhecimento, do que seria controle de emoções, a partir das falas deles, né? Então, aí eles colocavam, o uso de álcool era uma válvula de escape. Então, o que vocês consideram, que outras formas para a gente não recorrer ao uso de álcool, para justamente poder falar sobre isso que machuca vocês, né, que faz se sentir né, a menos do outro. Então eles colocam, eu acho que a gente poderia fazer isso. Então a gente fazia uma lista. Então o que vocês pensam? Então o que seriam as emoções? As emoções seria isso, a assertividade e o respeito pelo outro, ou se colocar no lugar do outro. Então aí a gente redefinir essa definição, né, de empatia, né, de autoconhecimento, a partir do que é significativo e que parte da experiência, da realidade desse adolescente, né?
Então, o que ele se levava, né, do encontro que a gente fazia no final, o que você se leva do encontro de hoje, e eles escolhiam umas palavras. Eu me levo que a empatia é ficar no lugar do outro, é o respeito pelo outro, e é ouvir o que o outro tem para dizer e não só o que eu digo, né? Então, era como parafrasear nessas definições a partir do adolescente, né? Qual que é o seu olhar. E também, né, pensar, mas para vocês, isso é assim, por exemplo, o adulto fala que a gente é a pior turma. E então problematiza, mas por que isso é assim? Vocês consideram que de fato isso é dessa forma? Né? Então poder questionar, né, e partir, embora talvez a gente tenha, né, algumas limitações, que acho que a gente até mencionou, né, no artigo dos resultados, algumas limitações, né, talvez no tempo, no espaço, para de fato propor, né, essa problematização, esse questionamento, né, por parte dos alunos, né, e desenvolver essas habilidades, mas se pelo menos se gerou, né, esse espaço de deles pensarem um pouco o que seria a educação em saúde, né, no contexto deles, na escola deles, né? Então, acho que essa primeira aproximação, né, de se perguntar, né, que eles colocaram. Acho que o importante é que vocês ensinaram como a gente tem que se perguntar, tem que se questionar do que o outro fala, que o que o outro fala nem sempre é isso, né? Então, acho que iria um pouco, né, por esse lado, que essa era, né, a nossa proposta, que embora poderia, né, ser aprimorada em outras intervenções, mas da fala, né, dos alunos foi isso, né, de resultado que a gente levou, que eles consideram, vocês ensinaram a se questionar, a se perguntar, a eu poder identificar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, e eu agora, né, me olho de um jeito diferente, como eu me olhava, não sei, semana atrás, e eu poder como que ele falava, incluir aspectos ruins e positivos, né, dentro de mim, e saber que eu sou assim, né, tanto bom como coisas negativas, né, eu sou essas duas coisas, sou a mistura de tudo, né, e alguns se levaram, por exemplo, nas falas, né, com outros adolescentes, falaram, eu não sabia que você tinha essa visão de mim, e ele ficava feliz de saber que o colega achava que ele era legal, que ele fazia, né, contribuições no grupo, né, então acho que também esse fortalecimento, né, dos laços sociais também são fatores, né, protetores para isso do que é prevenção, né, do uso de álcool. Não sei se respondeu um pouco a pergunta, mas era um pouco, né, como que a gente pensou nessa proposta. Não, eu entendi. Eu acho que essa saída que vocês adotaram, né, pela educação popular, né, pela técnica, né, da educação popular, sim, associando as práticas, né, a metodologia Paulo Freire, eu acho que é uma saída, né, é uma saída bacana, mas ainda acho que o fundamento é problemático, né? Sim. Eu ainda acho que o fundamento... Também, sim, eu acho também que na época a gente pegou, né, as habilidades de vida, porque quando eu estava pensando, delineando, né, um projeto de pesquisa para entrar, né, no doutorado, aí eu falei, né, com meu orientador, eu quero fazer, né, prevenção, né, do uso de álcool, então falou, o que tem sempre que todos os programas fazem é as habilidades de vida. Então, a gente pegou as habilidades de vida e aí eu fui lendo nessas questões problemáticas, então aí a gente pensa, então a gente vai pensar outra metodologia, mas dentro, né, das habilidades de vida, né, mas acho que isso foi lá no começo, que por que a gente pegou, né, as habilidades de vida, que era o que, como eu mostrei hoje, né, que eram as abordagens, né, dentro do âmbito educativo. E assim, você disse, né, sim, habilidades para a vida é um guarda-chuva. Você sim, usa para várias coisas, inclusive para falar sobre drogas, sem nem falar sobre drogas, né? Uhum, sim. Você trabalha, de fato, é o sujeito. Emoção, sim, sentimento, pensamento, comportamento, hábitos, costumes. Isso mesmo, né? sim. Valores, condicionamento, entende? Isso é um ajustamento. E a gente sempre pensa na positividade porque
evidentemente que uma vez que a gente está pensando em habilidades para a vida, a gente está pensando na positividade, né? Um sujeito equilibrado, saudável, né? Não estressado, com valores assim, assado, com empatia, com não sei o quê, com caráter, né? A gente Sim. é E o a que a gente, gente. né, também trabalhou nisso com os adolescentes, e aí a gente, né, conseguiu, né, fechar na questão de que eles falaram, né, como que seria para eles essas habilidades de vida, e era como um saber viver, um jeito assim, né, que a gente pode ter dificuldades, mas mesmo assim a gente poder lidar com isso de um modo que produza um menor sofrimento, né, para esse adolescente, né? Por exemplo, eles falaram, poder dizer não, isso já foi muito para mim, né, de questão de colocar limites, né? Então, eu acho que a gente não parte dessa ideia de estar saudável, né, o tempo todo, senão tomar essas ferramentas para poder, né, se reconhecer, né, reconhecer que hoje estou com dificuldades, mas o que eu posso fazer com isso hoje? Como que o outro pode me ajudar, né, ser um suporte nesses momentos difíceis, né? Então, acho que é um pouco isso, né? Como umas competências assim para ter um melhor recurso, né, para aprimorar, né, a saúde mental, a saúde física, a relação, né, com o outro. Pois é, né? E é isso que torna a questão ainda mais difícil, né? Porque ela tem a sua dose de pertinência, né? Ela tem a sua dose de pertinência. Você não vai jogar fora uma coisa dessas, né? A gente faz terapia para aprender isso, lidar com as emoções, não é isso? Né? Sim. Lidar com os pensamentos, aprender a lidar, como reagir em determinada situação, em outra, como é que você está se sentindo agora, reconhecer os seus próprios sentimentos. Então, assim, é uma série de ferramentas que nenhuma pessoa de bom senso vai jogar fora. A questão não é a técnica isoladamente. Sim. A questão é a articulação dessas técnicas num projeto que é estimulado por uma sociedade como essa e que serve aos princípios dessa sociedade. É isso que a gente fica, né, assustada, assim, a gente está pensando, como assim? Né? Como assim? Mas, enfim, é coisa para pensar, né, Maria? Eu acho. Sim. Né? Enfim, obrigada, Maria. Não, obrigada a vocês pelas contribuições aí para refletir. Vamos conversando, tem muita coisa, né, para a gente falar. Tem muita coisa para a gente refletir e produzir, né? Sim. A Maria, eu não lembro se o Breno falou, eu esqueci. Mas a Maria também, pessoal, ela faz parte hoje, né? Nossa parceira também no grupo de pesquisa, né? Sim. Também. Eu queria falar um pouco mais da questão da promoção da saúde, mas a gente vai ter mais encontros aí, porque é importante, vocês notaram que a Maria ela trouxe uma perspectiva, um aporte da promoção da saúde também, né? Que é outro referencial também, né? Embora a gente tenha, né, pontos, né, que consonam, a gente também tem divergências. E, inclusive, eu vou dizer, a gente, né, escreveu um texto que traz um pouco dessa diferença também. Mas eu acho que está não sei se a gente botou na biblioteca esse texto. Colocamos, eu não lembro. Não. Se eu compartilhei algum texto? Não, um texto. Eu acho que eu até te mandei um que a gente falou sobre promoção da saúde, dos conselhos de política de drogas. Eu não lembro se eu te mandei. Eu mandei? Eu não lembro. Traz essas questões também, que você aportou aí. Gente, ó, o debate é sempre bom, mas é curtinho, exatamente para dar um gostinho de quero mais, tá? Então, já passo aí a bola para o Bruno fazer a finalização, né? E aí a gente vai aguardar próximo bate-canal aqui, né? A próxima live, né? E o Eduardo aí, né? Abrindo aí finalizando e o outro abrindo aí. Mais um professor mediador aí que ajuda a gente nesse percurso, tá? Quaisquer dúvidas aí, vocês podem falar com o Breno, com o Eduardo também. Aí, gente, muito obrigado pela presença de todo mundo. Eu achei assim o trabalho da Maria Helena muito bom,
por que eu trabalho na escola, né? Eu vi a BNCC chegar com essas histórias de habilidade de vida e me pareceu vazio, assim, não tinha uma maneira, né? Eu não fui capacitado para isso, parecia um papo de coach, assim, sabe? Os termos bonitos, mas daqui a pouco eu via notícias jornalísticas por aí falando que tinha escola fazendo receita de brigadeiro, outra escola fazendo o que rola por aí. Eu falei, tá aí, né? Ninguém sabe o que fazer, o povo inventa qualquer coisa. Então, acho interessante, como a Lourdes falou, né, que é um guarda-chuva onde podem caber coisas dentro, que a Maria propôs coisas interessantes, construtivas para se caberem ali dentro, né? Com metodologia, com sugestões de bibliografia para quem quiser se inteirar né, pensar em dinâmicas para usar no seu local de trabalho. Enfim, muito obrigado pela sua fala hoje, pelo seu trabalho, Maria Helena. E é isso, estamos encerrando. Você tem alguma coisa que você queira falar para finalizar? Eu não, tudo bem, porque aí o tempo já também, todo mundo quer ir embora, parece, então, acho que é isso, né, já se a gente tem depois outras discussões, né, a gente tem outros espaços também. E qualquer coisa, né, podem compartilhar meu contato, né, se alguém quiser alguma bibliografia ou alguma coisa que eu posso mandar para vocês. Muito bem. Então, ó, lembrando a todos os alunos que agora a gente está né, uma nova disciplina se abre, e é isso. Permaneçam ativos no fórum e até a nossa próxima live. Tchau, tchau para todo mundo. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, Maria. Obrigada, hein? Obrigada por